E aí pessoal, aqui é a Gai Gaia e hoje nós iremos ver, continuando aqui nossas aulas de gramática, aulas de português e de gramática, e hoje iremos estudar o que é a gramática. Eu irei comentar com vocês sobre o que é a gramática, porque é algo que a gente nem sequer discute na escola. O que é engraçado, porque a gente vai estudando gramática, vai estudando, e nos empurram a gramática na escola, sem sequer dizer de onde surgiu esse estudo, para que esse estudo serve. Então, esse vídeo, ainda nós não iremos especificamente entrar no método de observar a gramática como um quebra-cabeças, a língua como um quebra-cabeças, nós iremos fazer um estudo extremamente necessário do que é a gramática. Então, minha gente, vocês têm alguma noção do que é a gramática ou simplesmente usam essa palavra sem saber? Usam essa palavra como usam qualquer outra palavra, como por senso comum, por rotina, porque as pessoas normalmente acreditam, veem a gramática como a gramática é a língua. A gramática é o que é o correto. Mas, no fim, o que é a gramática? Pois bem, minha gente, gramática, ela vem dos estudos gregos e romanos, mas primeiro com os gregos, a gramática era o estudo da língua. Era o estudo não só da língua, mas o estudo de uma variedade linguística. O estudo da gramática surgiu com os gregos quando os gregos começaram a não conseguir mais ler os textos antigos deles, no período alexandrino, mais ou menos. Os gramáticos alexandrinos estão entre os primeiros gramáticos do Ocidente. No Oriente, a gramática é ainda mais antiga, com os estudos do sânscrito. Mas isso é uma história para outra coisa. Vamos falar aqui da gramática que nós estudamos, que é a gramática do Ocidente, que começou com os gregos. E o que acontece é que as pessoas não estavam mais conseguindo ler a Ilíada, ler a Odisseia, aqueles textos antigos gregos, porque o grego antigo estava sendo esquecido. Não se conseguia mais ler os textos de Aristóteles, os textos de Platão, porque o grego antigo, ninguém mais falava o grego antigo e estava sendo esquecido. Então, um grupo de estudiosos, eles se reuniram, os gramáticos, eles se reuniram para estudar o grego antigo, esta variedade antiga do grego, e ensinar as pessoas a falar esse grego, a forma antiga estilística de falar o grego. Os romanos, eles pegaram a mesma gramática dos gregos e adaptaram ela ao latim. E adaptaram a uma forma do latim, que é o latim clássico. O latim de Cícero, o latim dos textos clássicos latinos, das fábulas, das coisas assim, o texto jurídico, o texto dos advogados latinos. Portanto, essa gramática ela surgiu como um estudo da língua erudita, da língua clássica, da língua que precisava ser mantida para se poder conseguir ler as leis, conseguir ler os textos antigos. É assim que surgiu a gramática. Então, nós podemos perceber que a gramática é uma descrição de uma modalidade linguística, sempre. A isso se chama a gramática normativa, a gramática da norma. É a gramática que descreve uma norma linguística que deve ser seguida. Em português, a nossa gramática brasileira ela é baseada na gramática portuguesa, a gramática de Portugal, e especificamente a gramática de Lisboa. Mais ou menos, se não me engano, em 1520, 1530, que é a primeira gramática portuguesa, acho que é 1536, eu acho, que não tenho exatamente noção certa da data, mas eu acho que foi nessa época que a primeira gramática portuguesa, 1536, que ela foi baseada na variedade linguística de Lisboa. Pois é, minha gente, porque mesmo línguas que são muito unificadas, como o português, mesmo o português de Portugal, ela tem várias maneiras de se falar, várias variantes. Como, por exemplo, o português de Trás-os-Montes, o português de Lisboa, o português do Minho, o português de vários outros lugares. Então, mesmo em Portugal, existem vários portugueses diferentes, várias maneiras de se falar português, no norte, do sul, para as ilhas. Então, o que se fez é escolher um português, que era o português da cidade mais importante, o português da capital, de Lisboa, como o português que deve ser o exemplo, a norma. E criou-se uma regra gramatical para esse português, criou-se uma descrição do português de Lisboa de 1536. É essa a gramática portuguesa clássica. E a gramática brasileira se baseou nesta gramática de Lisboa e também no português exemplar das obras literárias, como as obras de Machado de Assis, mais ou menos do final do século XIX e começo do século XX, 1900.
Então a nossa gramática portuguesa brasileira, ela se baseia nessa forma. É por isso que muitas pessoas se sentem muito distantes da gramática, porque a nossa gramática ela não foi contemporaneizada. Nossa gramática ainda reflete uma época que do português de 1900, que ninguém mais fala. Então por isso que nossa gramática ela é tão estranha para nós. E tem muitas regras assim que nós não mais usamos. O que é curioso de se perceber é que essa é a gramática normativa da norma. Ela é necessária, porque tem muita gente que fala, nós temos que acabar com a norma, nós temos que ter várias gramáticas. Eu acho que é necessário ter uma norma, porque a norma ela permite que o português se mantenha de maneira estável. Porque se não tiver nenhuma norma, se não tiver nenhuma gramática colocada como aquela que deve ser seguida, a língua ela tende a variar muito e muito rápido. Então é uma questão de que em 30, 50 anos, o português que se fala em Salvador, o português que se fala na Bahia, começaria a se tornar muito diferente do português que se fala no Rio, do português que se fala em São Paulo, que já é diferente, mas se não houvesse uma imposição, você gosta ou não, mesmo se não houvesse uma imposição legal, uma posição jurídica de forçar as pessoas a tentarem falar desse jeito, poderia haver uma variação ainda maior do que já há. Porque o português popular já é muito mais variado do que o português normativo, o português normatizado. Então, existem os prós e os contras de se ter uma gramática normativa. Mas existe essa gramática normativa nossa e existem também outras possibilidades de gramática, que são as chamadas gramáticas descritivas. Existem várias gramáticas descritivas no Brasil. Existe inclusive a gramática descritiva do português de Salvador, do português da Bahia, do português do Sudeste, do português do Norte. Existem muitas formas de se fazer gramática, porque gramática é a descrição de uma variedade da língua. Isso é a gramática. Quando nós estudamos gramática, nós estamos estudando uma variedade linguística. E, de forma geral, nós procuramos estudar a gramática da norma linguística, que é a gramática de uma variedade da língua que foi considerada a base para se poder ensinar uma variedade fixa da língua para se tentar manter uma estabilidade linguística, uma determinada estabilidade linguística. Mesmo sendo isso impossível, mas tenta-se manter uma determinada estabilidade linguística. Pois bem, então, quando nós falamos de estudar a gramática, nós estamos falando de estudar essas variedades linguísticas, essas variedades da língua, mas que nós só estudamos uma, porque a gramática pega apenas uma, várias gramáticas para várias variedades, e quando nós formos aqui estudar a gramática, quando eu falo aqui estudo da gramática, nós vamos estudar aqui a gramática normativa do português brasileiro, que tenta estudar essa variedade culta, essa variedade fixada da língua para se poder, para estudar as formas fixas da língua. Pronto. Então, nos próximos vídeos agora, nós iremos vamos entrar propriamente no estudo da gramática. O próximo vídeo em específico, nós iremos falar sobre os grupos, os subgrupos dentro da gramática, os subgrupos de estudo dentro da gramática. E, então é isso, minha gente. Veremos no próximo vídeo isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deem like, deem share e comente, se inscrevam no meu canal, se inscrevam no meu Twitter, Gaigaia, e se inscrevam na minha página no Facebook, Gaigaia. Então, minha gente, até a próxima aula de português e gramática com Gaigaia. Falou!